Hoje serão divulgadas também mais algumas pesquisas, né? Entre elas, pesquisa Datafolha, pesquisa Quest e IPESP. Até aqui, o cenário tem sido de estabilidade. Mas sobre essa reta final, a gente conversa agora com a cientista política Daisy Ciocari, que gentilmente atende à CNN. Professora, bom dia, bem-vinda. A gente não ouviu a fala da professora, né? Acho que a gente está com um problema no áudio dela. A internet hoje não está muito boa. Agora sim, professora Daisy, bem-vinda. A gente tem essas novas pesquisas que devem ser divulgadas logo mais e muita expectativa. Qual é o apontamento que a gente deve ter? Um cenário com mudanças devido ao debate mais recente ou a senhora entende que essa estabilidade entre os principais concorrentes deve ser mantida? Não, a estabilidade deve ser mantida, não deve ter muita alteração agora, nesse último dia antes da votação. E a grande pergunta agora é se vai ter segundo turno ou não, né? Porque os dados, todas as pesquisas têm mostrado que já estão consolidados, então a pergunta de milhões agora é se a gente vai para mais um segundo turno aí. Bem, professor, a gente falou de estabilidade, mas eu queria trazer um fator de instabilidade, pelo menos que até então a gente não conhecia. Nos últimos dois debates, nós vimos a figura do padre Kelmon. Principalmente no último debate, a situação ficou bastante tumultuada, mas me pareceu que uma tática de chamar a atenção a essa figura funcionou muito bem. Afinal de contas, quando terminaram os debates, a gente só falava sobre ele, independentemente do conteúdo. Se a intenção, por exemplo, do candidato Lula era, de certa forma, utilizar o debate para aparecer e convencer outros eleitores a votarem nele, a impressão que eu tenho é que isso ficou um tanto quanto apagado. Na sua avaliação, a presença do padre Kelmon funcionou como uma espécie de barreira que, de certa forma, possa ter favorecido a estratégia do presidente Bolsonaro, que é, se talvez não conseguiu votos no debate, mas pelo menos não fazer com que o adversário ganhe? Não, tu está completamente correto. A gente tem uma mudança na política que ela é muito importante para ser avaliada. A política, antes, até pela falta de acessibilidade, hoje com as mídias sociais a gente consegue ter mais acesso, mas a política antes, ela era mais de ideias e hoje ela é de personagens. Então funciona muito a lacração, as frases de efeito. Tem um livro que eu sempre indico para todo mundo que quer entender um pouquinho mais da política desses novos tempos, que se chama Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. E ele fala justamente esse ponto que tu está tocando. O que é bom aparece, o que aparece é bom. O padre teve ali os 15 minutos de fama dele, e nessa sociedade de lacração, onde a gente tem um Estado que transforma tudo em teatro, em cena teatral, ele apareceu. Ele foi o grande protagonista da noite. Para o bem ou para o mal, ele apareceu e as pessoas, como tu bem colocou, estão falando nele. Então isso acaba levando para ele um poder simbólico que inexistia. É um desserviço para a democracia? É, porque a política perde o seu teor de ideias e vai muito mais para uma dimensão estética, que foi exatamente o que ele fez. Mas as pessoas acabam falando nele e ele acaba tendo um capital simbólico em cima disso que funciona, né? Ele apareceu, ele teve os 15 minutos de fama dele. E é um movimento, né, professor Jairo, que a gente não vê só aqui, né? O próprio Zelensky na Ucrânia é um exemplo disso. Beppe Grillo, que fundou um partido na Itália, era um comediante e também virou uma personagem da política italiana. Olhando aqui para o nosso quintal, professora, agora há pouco a gente falava da questão da abstenção. Qual é o peso que essa abstenção pode ter no pleito desse ano? Pode ser favorável para um candidato ou para outro, à medida em que nós trouxemos uma reportagem há pouco de que o crescimento da abstenção vem ocorrendo já alguns pleitos aqui no Brasil? A gente tem um ponto que é bem importante para pensar a política no Brasil. Desde 2013, com as jornadas de junho, a gente tem visto a política sendo muito associada à corrupção, a algo distante, que é feita por um centro de poder que está distante de todas as pessoas no resto do país, né? Então isso afasta. Além do fato do voto ser obrigatório, as pessoas não têm aquele apreço pela política que deveriam ter, né? Justamente por esse simbolismo dela ser vista como uma coisa muito suja, muito distante, muito corrupta. Então, a abstenção nesse ano, eu acredito que ela vai ficar mais ou menos nessa margem que a gente tem visto nos últimos anos, mas esse ano ela tem uma diferença, porque ela pode decidir a eleição.
porque para a eleição ser decidida no primeiro turno ou ir para um segundo, a margem de erro ela é muito pequena, a linha é muito tênue. Então, a abstenção pode fazer diferença, o voto útil pode fazer diferença. A gente sempre fala isso em política, né? Que cada voto importa, mas esse ano deixa de ser um clichê e realmente cada voto importa. Então, a abstenção pode fazer diferença, o voto útil também. É um ano bem atípico na política brasileira. A gente tem falado até que é um hiato na política de 2018 para cá. Professora, aproveitando esse conceito, portanto, na sua avaliação, a abstenção, quando a gente traz ela num cenário que, ao mesmo tempo, a gente tem várias pesquisas mostrando até me permito usar essa palavra, um exagero de convicção de voto, né? Muita gente convicta em quem vai votar, convicta que não votará em um outro candidato. Na sua ideia, essas duas situações, elas são antagônicas ou elas são completamente desassociadas? Não, elas se completam. Por quê? Porque a gente tem dois personagens políticos que são muito fortes. Então, a partir do momento que Lula e Bolsonaro decidiram que seriam candidatos à presidência da República, eles praticamente limaram qualquer possibilidade de uma terceira via. E aí os votos se consolidam, por quê? Porque eles têm um corpo social muito forte, né? São dois políticos extremamente conhecidos. Na ciência política a gente fala muito no bolsomito e no mito Lula, né? Então olha a força desses dois personagens. Então isso invalida qualquer entrada de um outro personagem político. A abstenção, ela se deve a um outro momento. São aqueles eleitores que não têm a vontade de votar, que não se interessam por política e que, de novo, veem ela como uma coisa muito suja. Mas tem uma grande parcela da população brasileira que, por entender que o voto é obrigatório, vai votar, mas já tem escolhido seus candidatos desde quando eles se anunciaram candidatos, justamente por essa força de corpo social. A abstenção, ela se deve muito mais a um processo de distanciamento da política. Eu não quero me envolver com isto que está aí, e esse isso muito entre aspas, né? E professora, diante disso que a senhora está trazendo, nós temos também a questão, como a senhora disse, são dois candidatos muito fortes que estão nas primeiras posições. E temos ali Ciro Gomes e também Simone Tebet, que a gente chamou de terceira via, e que aparentemente não tem chances de chegar ao segundo turno por aquilo que foi mostrado até agora. Os seus eleitores pode ser que migrem para o chamado voto útil. É hora também da gente já começar a imaginar o posicionamento desses dois num segundo turno? De apoio? É inevitável. É inevitável a gente pensar nisso e fazer essas análises. O Ciro, eu acredito que não deva se posicionar, né? Deve manter uma neutralidade pela própria campanha dele, que se mostrou muito contra o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. A Tebet, existe uma aposta de que num eventual segundo turno, né, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas no eventual segundo turno, ela possa ser alguma apoiadora do ex-presidente Lula. Esses movimentos, a gente só pode começar a falar neles, na verdade, a partir de segunda-feira, né, com o resultado das eleições. Mas é inevitável a gente fazer esse tipo de análise. Há alguns cientistas e jornalistas que já cogitam, inclusive a Tebet, no eventual governo Lula como uma possível ministra da Agricultura, né? São movimentos que não tem como a gente fugir deles, mas o Ciro deve se manter neutro, sim. O Ciro não deve se envolver com nenhuma campanha. Até pelo próprio desgaste dele, né? Deve se isolar e provavelmente ele deve voltar numa outra eleição. Em que medida, professora, a eleição para o executivo, na sua avaliação, pode interferir no legislativo? Nós tivemos em 2018 a eleição de muitos representantes nos legislativos em todo o país, né, não só no Congresso Nacional, muito ligados à candidatura do presidente Jair Bolsonaro à época. Isso deu uma cara diferente para o Congresso em 2018. A senhora avalia que isso possa continuar ou percebeu que existe, talvez, nessa estrutura um movimento diferente? Não. As pesquisas da ciência política, elas sempre indicam que a candidatura para a presidência da República, ela tem muita influência nos candidatos ao governo, aos governos estaduais, mas ela não tem influência, por exemplo, nas disputas municipais, né? O presidente da República pouco influencia na disputa municipal, mas na do governo do estado, sim. A influência é muito forte. Em 2018, a gente viu o partido do presidente Jair Bolsonaro, que era um partido nanico, se transformar num dos mais poderosos do Congresso, e esse ano a expectativa é que esses dois partidos, PL e PT, façam as maiores bancadas do Congresso, porque a influência ela é direta e muito grande.
Agora vimos também, né, professora, muito voto em pessoas que não eram tão conhecidas no cenário político lá em 2018. Aí na eleição para prefeitos, aí a gente já teve uma convergência mais para os chamados nomes mais conhecidos. Muita gente até falou que era um movimento de retorno aos grandes nomes da política, aos nomes mais consolidados no cenário político. A senhora entende que há espaço para uma maior renovação como ocorreu em 2018 ou a gente vai ter nomes mais conservadores e aqueles mais conhecidos nesse momento? Ou entra aí essa diferença que a senhora falou de ter importância na eleição majoritária, a consolidação de alguns nomes novos e que estão absolutamente ligados, presidente com governadores e etc., mas quando a gente fala de nosso quintal, cidade, vereança, não tem nada a ver. Ou seja, tem espaço para renovação do Congresso agora ou não? Não, não. Você sabe que em 2018 a gente teve, os números eles apontam que a renovação ela foi de 68% no Congresso. Mas quando tu vai um pouco mais a fundo, muitos dessa suposta renovação, eles eram parentes de políticos que resolveram não se candidatar novamente. Então, a renovação, de novo, ela é muito entre aspas. Eu acredito que nesse ano a gente não deva haver uma renovação no Congresso. É preciso uma reforma política bem ampla para que ocorra efetivamente uma renovação, porque aquele pequeno líder de bairro ou de uma região que ele está surgindo, se ele não tiver uma estrutura partidária muito forte por trás e o fundo partidário, é muito difícil que ele ganhe destaque. E os partidos políticos, eles ainda são coordenados pelas mesmas pessoas. Então, a renovação ela é muito complicada. Tem um livro que ele explica isso muito bem, desde as origens do Brasil, que se chama Coronelismo e Chá de Voto. E é muito impressionante, porque é uma tese que foi escrita no início dos anos 80, explicando a história do Brasil, mas ela ainda é muito atual. Então, é muito difícil, se tu olhar para a história, é muito difícil tu ver uma possibilidade de renovação com esse sistema político que a gente tem. Professora, a gente está acompanhando muitas falas sobre possibilidade de questionamento ou até de interferência no processo eleitoral. Diante de um cenário de primeiro turno, quem fizer esse tipo de questionamento pode se isolar na sua avaliação politicamente, uma vez que, como é que você vai convencer, mesmo que seja um colega de partido ou de coligação, que tenha sido eleito em primeiro turno, de que parte da eleição tenha sido, por exemplo, fraudada? Olha, esse é um discurso que tem ganhado força nos últimos anos, né? Porque a gente tem essa característica e isso está ficando cada vez mais forte, esse homem pós-moderno que questiona a ciência, questiona institutos, questiona tudo que não é contra a sua verdade, né? O Barack Obama falava muito que o grande problema da nossa sociedade, não é só da sociedade brasileira, mas o grande problema da nossa sociedade é que a gente não compartilha mais a mesma base de fatos. Então, cada um fala o que quer e questiona qualquer instituição que até 20 anos atrás era vista como uma instituição séria, né? Então, a gente está questionando ciência, que era uma coisa que a gente não questionava, né? Mas o TSE tem tomado medidas que eu considero muito importantes e salutares para esse momento que a gente tem vivido. Eles chamaram todos os candidatos à presidência para conhecer a tal e suposta sala secreta, tem tomado medidas para o dia da votação para que ocorra segurança para todos os eleitores. Então, esse questionamento das urnas é uma coisa que precisa parar, né? Essa instabilidade, imprevisibilidade, intranquilidade, ela precisa parar. A gente precisa retomar o curso normal das coisas. A gente tem problemas bem graves na nossa sociedade que precisam voltar para a pauta, né? E não a urna eletrônica. Perfeito. Professora Deise Tioccari, muito obrigado, viu, pela entrevista, pela conversa aqui conosco na CNN e um bom dia para a senhora. Bom dia, eu que agradeço.